a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Cuidar dos bens e do projeto de Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Recorda cada cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha consciente, ativa e comprometida com o projeto de salvação e libertação que Deus Pai traz e apresenta a todos nós. A primeira leitura do livro do Provérbios apresenta a figura da mulher virtuosa. Alguns dos valores que asseguram a felicidade, o êxito, a realização, o sábio autor do texto propõe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do temor de Deus. Não são só valores da mulher virtuosa, são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver na fidelidade aos projetos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor pela segunda vez, mas é estar atento, vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, testemunhando os seus projetos, empenhando-se ativamente na construção do reino, empenhados na evangelização. O Evangelho de Mateus apresenta-nos dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última vinda de Jesus. O empregado, quer dizer, o discípulo empenhado, recebe o louvor e o reconhecimento por fazer frutificar os bens que Deus lhe confia. E condena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não faz render e nem multiplicar os bens que Deus lhe entrega. Com essa preguiça e medo, esse empregado desperdiça os dons de Deus e priva os irmãos, a igreja e o mundo dos frutos a qual tem direito. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, o evangelista Mateus apresenta-nos um extrato do discurso escatológico, onde aborda o tema da segunda vinda de Jesus e define atitudes com que os discípulos devem esperar e preparar essa vinda. A vinda do Senhor Jesus é uma certeza, e quando ele voltar, julgará os homens e as mulheres conforme o comportamento que tiveram assumido na sua ausência. Veja, uma versão desta parábola: o Senhor é Jesus, que antes de deixar este mundo entregou bens consideráveis aos seus servos, os discípulos. Os bens são os dons que Deus, através de Jesus, ofereceu aos homens e mulheres. A palavra de Deus, os valores do Evangelho, o amor que se faz serviço aos irmãos e que se dá até a morte, a partilha, o serviço, a misericórdia, a fraternidade, os carismas, ministérios que ajudam a construir a comunidade do reino. Os discípulos de Jesus são os depositários desses bens. Na perspectiva da nossa parábola, os bens que Jesus deixou aos seus discípulos têm de dar frutos. A parábola apresenta como modelos os dois servos que mexeram com os bens, que demonstraram interesse, que se preocuparam em não deixar parado os dons do Senhor, que fizeram investimentos, que não se acomodaram e nem se deixaram paralisar pela preguiça, pela rotina ou pelo medo. Por outro lado, a parábola condena veemente o servo que entregou intactos os bens que recebeu. Ele teve medo, preguiça e por isso não correu riscos, mas não só não tirou desses bens qualquer fruto, como também impediu que os bens do Senhor fossem criadores de vida nova. Através dessa parábola, Mateus exorta a sua comunidade no sentido de estar alerta e vigilantes, sem se deixar vencer pelo comodismo, pela preguiça ou pela rotina. O discípulo de Jesus não pode esperar o Senhor simplesmente de mãos vazias. Os discípulos de Jesus devem esperar o Senhor profundamente envolvidos e empenhados na evangelização das pessoas no mundo. Deve ocupar-se em distribuir a todos os homens e mulheres, seus irmãos, os bens de Deus, através da evangelização, na prática da fé, da esperança e da caridade.
Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos proteja e abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.